Olá, pessoal do segundo ano, estamos aí para a revisão para a AVA. Então, tentando fazer uma revisão rápida, lógico que você deve estudar pelo livro, lógico que você deve tentar fazer os exercícios aí do site, mas esse vídeo dá uma refrescada do tema na sua mente. Então, como nós já falamos, eu não sou muito de que você fique memorizando datas, mas a data da Primeira Guerra é simbólica, porque de 14 a 18 é a data típica da adolescência, e como a gente fala na adolescência, a gente sempre está com a razão. E os dois blocos envolvidos na guerra, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, achavam que estavam sempre com a razão. Toda guerra ela é causada por motivos imperialistas. E eu quero que você saiba quais são as três causas imperialistas, quais são os três motivos imperialistas. Então, se você ainda não sabe, é buscar matéria-prima barata, buscar mão de obra barata, buscar novos mercados consumidores. Não tem guerra que não seja gerada por isso. Matéria-prima barata, mão de obra barata, novos mercados consumidores. Neste pano de fundo geral, lógico que nós vamos ter motivos específicos. A França vai querer que a Alemanha devolva a Alsácia-Lorena. Na Guerra Franco-Prussiana, a principal região da Alemanha chamava Prússia, e numa guerra franco-prussiana, a Prússia tinha tomado uma região da França que era rica em carvão e ferro. A França vai querer a Alsácia-Lorena de volta. Essa revanche, essa vingança, é chamada de revanchismo. É uma causa específica que faz com que a França esteja de um lado, a Alemanha de outro. Muito bem. Outra causa específica é que os povos que vivem no leste da Europa, que formaram o leste da Europa, os povos germânicos, são chamados de eslavos. Os russos se consideravam os eslavos puros, mas os austríacos também. E aí, essa disputa para saber quem seriam os líderes do leste europeu fez com que a Áustria estivesse de um lado e Rússia estivesse de outro. Lembra que o estopim da guerra, o pavio da bomba, foi quando o arquiduque da Áustria, Francisco Ferdinando, foi visitar um país do leste europeu, a Sérvia, e sofreu um atentado, e a Áustria quis fazer as investigações na Sérvia. A Sérvia não deixou e pediu ajuda para a Rússia, né? Muito bem. E aí nós temos os expansionismos, especificamente a Alemanha quis construir uma ferrovia que ligaria Berlim, a capital da Alemanha, até a capital do Iraque, Bagdá. E a Inglaterra sabotava essa construção. As causas gerais eu quero que você saiba as três. E saiba pelo menos uma causa específica. Acho que o revanchismo é bem fácil de você saber, né? A França querendo a Alsácia-Lorena de volta. Como se dá o desenrolar da guerra? Ninguém dizia que a Alemanha ia perder esta guerra, tá? A Alemanha tinha muita vantagem, a Alemanha tinha todo o desenvolvimento técnico de tanques de guerra, de canhões. A Alemanha tinha muita vantagem. Só que em 1917, a Rússia pede para sair. Por que a Rússia pede para sair? Por motivos internos. Estará cuidando da Revolução Bolchevique. E os Estados Unidos, que tinham emprestado já muito dinheiro para o lado da Entente, o lado da Inglaterra,
É só você lembrar que Entente é ao lado da England e Aliança é ao lado da Alemanha. Os Estados Unidos entram com soldados descansados e armamentos novos. Isso faz toda a diferença. Eu já usei como metáfora, é como você ter o Messi e o Cristiano Ronaldo para entrarem na prorrogação no seu time, quando todos os outros já estão cansados. Isso reverte os rumos da guerra, a Tríplice Entente vira o jogo e vence a guerra, impondo pesadas penas para a Alemanha. O Tratado de Versalhes. Neste Tratado de Versalhes, a Alemanha é obrigada a devolver a Alsácia-Lorena, é obrigada a pagar uma multa para os vencedores, é obrigada a entregar boa parte das suas armas, a se comprometer a não produzir armamentos, a ter um exército limitado, ou seja, a viver uma situação miserável. E isso, de alguma maneira, coloca no povo alemão e nos povos aliados um sentimento de vingança que muitos historiadores dizem que é a semente da Segunda Guerra Mundial. Não tem problema você vencer uma guerra. Tem problema você humilhar o seu adversário, porque ao humilhá-lo, você coloca neste povo um germe, um sentimento de vingança que é muito complexo e que pode desencadear novos conflitos. Ao invés de você fazer uma negociação justa, você estimula a vingança. Então nós temos entre consequências aí do final da Primeira Guerra Mundial o surgimento aí, a sementinha do nazismo, do sentimento de vingança do povo alemão, de um líder que foi um maluco, mas que encontrou um solo fértil neste sentimento de vingança pela humilhação que os aliados, no caso a Entente, colocou aos derrotados da Primeira Guerra Mundial. E o feminismo se desenvolveu bastante com a Primeira Guerra Mundial. Primeiro durante as próprias batalhas, já que os homens estavam no fronte de batalha, as mulheres tiveram que ocupar os postos de trabalho, mas também no retorno ou não retorno dos mesmos. Muitos homens morreram na batalha e muitos voltaram sem condições de trabalhar, ou porque voltaram com alguma deficiência, sem um braço, sem uma perna, ou com alguma sequela, e aí tiveram que aceitar ou até mesmo contar com as mulheres nos postos de trabalho. Muito bem, temos aqui uma caricatura da época sobre o Tratado de Versalhes. Isso daqui não é um canhão, é o Tratado de Versalhes sendo desenrolado, e conforme ele é desenrolado impondo as penas à Alemanha, vai saindo dele engatinhando Adolf Hitler. Ou seja, olha, conforme vocês vão propondo esse tratado da Alemanha, vocês estão fazendo com que surja entre a Alemanha e os aliados dela um ditador que vai trazer muito mal à humanidade, tá? Este é o simbolismo deste tratado, desta charge, e se estiver na prova eu quero que você saiba falar sobre isso, que as pesadas penas impostas à Alemanha despertou no povo alemão um sentimento de vingança, que encontrou na figura de Hitler, que apesar de ser austríaco, fazia parte da aliança, um sentimento de vazão para esta vingança do povo alemão. Outro tema que você vai precisar saber aí para a sua avaliação é a Revolução Russa. Lembra aquele motivo que fez com que a população quisesse com que a União Soviética, com que a Rússia saísse da guerra? Então, a Rússia, em resposta ao modelo capitalista, ela queria adotar uma das doutrinas sociais formuladas por Karl Marx. Então, até vou colocar aqui rapidamente uma tabela que não é que pode estar na sua prova. Essa tabela
está na sua prova. Estou passando cola de propósito, porque é algo que é muito importante que você saiba, tá? Então, o modelo capitalista, então, vigente, é formulado por este idealizador chamado Adam Smith, que diz que a sociedade deve se basear na competição. Se a competição for justa, nenhum problema. Ela tem um aspecto positivo, que é gerar superação, que é gerar progresso. O problema é que muitas vezes a competição, sendo desonesta, sendo desregrada, ela gera alta diferença social. Alguém que pode morar numa cobertura duplex do tamanho de uma quadra e outro que passa fome debaixo do minhocão. Então baseia-se na competição. Se você quiser associar com o nome, é só você lembrar o Adam Sandler competindo com o Will Smith para ver quem ganha um Oscar. Aspecto positivo é o progresso. Aspecto negativo, diferenças extremas, diferenças sociais extremas. Socialismo e comunismo nós estamos usando como sinônimos. Na prática, a gente sabe que o socialismo é o estágio anterior. No comunismo, todos os bens são do Estado, são do governo, e no socialismo, apenas as grandes empresas. As pequenas propriedades, uma casa, um carro, podem ser particulares. Fundado por Karl Marx, K-A-R-L-M-A-R-X, o Karl Marx diz que a sociedade deve se basear na cooperação. O aspecto positivo seria a solidariedade que gera. O aspecto negativo é: se eu sei que meu salário está garantido, independente da função, independente de eu precisar crescer ou não, isso pode me gerar acomodação. Lógico que em ambos os casos, a teoria é muito bonita, e tendo pessoas conscientes em um e em outro, a sociedade consegue se organizar. Precisamos ver que aspectos podemos usar de um e de outro. Entre tese e antítese, existem sínteses possíveis. Bom, caminhando mais um pouquinho, eu quero que você saiba, então, que contra a opressão do czar, contra a opressão da família Romanov, que governava a Rússia, o povo decidiu fazer uma manifestação pacífica em 1905. Só que o czar era tão autoritário que mandou matar a população. A polícia direta do czar, os cossacos, falaram que não eram necessários, mas o czar mandou atirar. E isto é considerado o ensaio da Revolução de 1917. Por quê? Porque os cossacos, quando chegaram em casa e viram que poderiam ter matado pessoas da sua própria família, se arrependeram amargamente do que fizeram e se comprometeram que nunca mais fariam isso. Em outras ocasiões, quando o povo decidiu se voltar contra o czar, os soldados não reagiram e ficaram do lado do povo. O povo conseguiu derrubar o czar e dois grupos se formaram. O grupo dos que queriam mudanças radicais, é só você lembrar B de Bravo, bolcheviques, o Exército Vermelho, composto pelas seguintes lideranças: Lenin, Trotsky e Stalin. E os mais moderados, é só você lembrar que M de Menchevique é moderado, manso. Kerensky, Exército Branco, moderado. Kerensky foi o que fez mudanças mais gradativas. Muito bem, essas mudanças gradativas não alteraram muito a situação da população, de modo que a população queria a entrada dos bolcheviques no poder. Quando Lenin entrou no poder,
o seu carisma cativou a população e ele fez os planos quinquenais, construiu fazendas coletivas e fábricas coletivas, os kolkhozes e as sovkhozes. Só que, quando Lenin morreu, dois grandes líderes disputaram o poder. Trotsky, que defendia que o socialismo, para existir, precisaria se espalhar em toda a Europa, e o Stalin, que discordava de Trotsky e falava: olha, precisamos fortalecer o socialismo só na Rússia. Depois que ele estiver bem forte só na Rússia, a gente espalha pelo mundo. Como que você vai fazer para lembrar? Trotsky começa com a letra T, que iria em toda a Europa. Stalin, que começa com a letra S, de só na Rússia. Stalin tinha o apoio do exército, venceu. Trotsky teve que fugir, acabou morto com uma machadada na cabeça. Trotsky governa, começa uma fase um pouco ditatorial. Quem discorda de Stalin é mandado para os campos de concentração nas gulags, campos de concentração do inverno na Sibéria. E a história se fortalece com a Guerra Fria. Depois vamos ter presidentes que vão tentar a abertura da União Soviética para o mundo. Entre eles, o principal provavelmente é Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev vai tentar algo chamado glasnost, a existência de mais de um partido que não só o comunista, mas com políticas de fiscalização, a chamada glasnost. E Gorbachev também vai tentar a perestroika, ou seja, que pessoas comuns possam fiscalizar a economia, mas que também seja permitida a entrada de empresas internacionais no país. Até a próxima, pessoal!